Bom dia, começa agora mais um programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. No ano de 1857, em Nova York, operárias de uma fábrica têxtil decidiram entrar em greve pela redução da jornada de trabalho de 16 para 10 horas. Essas mulheres recebiam menos de 1/3 do salário dos homens. Na ocasião do manifesto, as portas da fábrica foram trancadas, impedindo a saída das trabalhadoras. E um misterioso incêndio aconteceu, matando mais de 130 mulheres. Esse fato lamentável foi o responsável pela instituição do dia 8 de março como data comemorativa ao Dia Internacional da Mulher. A edição do programa de hoje é dedicada a vocês, mulheres, a todas que contribuíram e continuam na luta por um mundo melhor, mais justo, em que a solidariedade possa reinar absoluta. Parabéns, mulher! Aqui conosco está Sandra Borba, atual presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, professora universitária, palestrante e mulher. Aliás, a quarta a ocupar a presidência da Federação Espírita Potiguar. Bem-vinda, Sandra. A felicidade de estarmos aqui para falar dessa data tão especial, que é exatamente o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. A nossa conversa de hoje, falando do quadro atual. Eu sei que tudo começou com Eva. Eva induziu Adão a comer a maçã e por conta desse gesto de gula do nosso ancestral, as coisas degringolaram, não é verdade? De Eva para cá, qual a situação da mulher no cenário atual da sociedade brasileira e mundial? Lastimavelmente, o mito de Adão e Eva, bem como outros mitos, como por exemplo de Pandora, eles são muito cruéis com as mulheres, porque instituem a mulher como a responsável pelas desgraças. Se é Pandora, na mitologia grega, abriu a caixa que não era para ter aberto. Se é dentro da tradição judaico-cristã, a figura de Eva seria responsável pela ação equivocada de comer a maçã em desobediência. São mitos que, no nosso entender, lastimavelmente estabeleceram um processo de dominação, controle, exclusão e levado ao extremo de violência também sobre a mulher. Na verdade, hoje nós podemos identificar, principalmente a partir das ações e movimentos sociais desde metade do século XIX, conforme já foi apresentado por você na sua fala inicial, bem como os movimentos que se sucederam durante todo o século XX, culminando nos anos 70 com a grande Revolução Feminista, a mulher, nós, as mulheres, temos de fato conseguido muitas conquistas. No entanto, ainda temos também muitos entraves. É óbvio que há diferenciação entre o homem e a mulher, sob o ponto de vista fisiológico, sob o ponto de vista de algumas características psicológicas, mas o que nós entendemos é que homem e mulher, e na ótica espírita, nós entendemos a partir desse paradigma, homem e mulher, na verdade, são espíritos imortais, criados por Deus para ambos no exercício da sua atividade aqui na Terra, da sua ação aqui na Terra, quer como homem, quer como mulher, o objetivo é absolutamente o mesmo. Então há muito, Nilo, ainda o que conquistar, há muito preconceito ainda a tentar vencer. Só para ilustrarmos para o nosso público especial, é exatamente a discriminação que a mulher ainda tem hoje, por exemplo, no mundo árabe, no mundo oriental de modo geral, a sua posição de submissão. Não podemos esquecer que em muitas tradições, sobretudo tradições tribais africanas, a mulher ela ainda é considerada um ser inferior que necessita passar por determinados tipos de rituais onde lhe sejam cesseadas as possibilidades, por exemplo, do prazer sexual, com práticas que muitas vezes levam inúmeras mulheres a óbitos. E poderíamos dizer que ainda no nosso chamado mundo civilizado ocidental, os salários das mulheres, salvo raras exceções, são salários que nunca equivalem de fato ao salário total que se pagaria, por exemplo, ao homem. Então ainda há conquistas e principalmente reflexões que a própria mulher necessita realizar sobre o que significa de fato a emancipação feminina. Jesus mudou um pouco o quadro que se tinha antigamente em relação à mulher. E ele abraçou, ele acolheu no seio do cristianismo
primitivo, as mulheres como suas colaboradoras. Sandra, qual a importância da presença do elemento feminino nos primeiros anos de cristianismo, na implantação e na divulgação da mensagem evangélica? Olha, nós podemos afirmar, sem dúvida alguma, que a presença da mulher ela foi fundamental na edificação do cristianismo. Em primeiro lugar, é necessário registrar que Jesus está no contexto de uma sociedade também muito machista, onde a mulher valia muito pouco, né? Na verdade, tinha uma atitude muito passiva, era como se fosse uma propriedade também do próprio homem. O que é interessante observar é que as narrativas do Evangelho, elas são curiosas, que elas contam geralmente os homens, né? Então, depois de contar os homens, diz assim, e não sei quantas mulheres, fora as mulheres, exceto as mulheres, para mostrar que elas não eram sequer objeto da estatística dos próprios discípulos, dos próprios apóstolos. Mas é com Jesus que, de fato, a dignidade da mulher, ela é colocada, enfatizada. Por quê? Porque Jesus não faz acepção de pessoa, o que significa dizer que também Jesus não fez acepção de gênero, né? Então nós o vemos, por exemplo, ser acompanhado por inúmeras mulheres. Nós o vemos ter amizade com as mulheres, como é o caso, por exemplo, das irmãs de Betânia, Maria e Marta, que eram irmãs de Lázaro, e que, pelas narrativas do Evangelho, nós observamos como elas tinham um certo nível de intimidade com o próprio Senhor. O vemos acompanhado sistematicamente por grandes mulheres, como Joana de Cusa e muitas outras, que também foram importantes, por incrível que possa parecer, para algumas pessoas, no sentido econômico, porque eram muitas dessas mulheres que estavam ali colaborando financeiramente, dando um suporte financeiro ao próprio processo de cristianização. Então, Jesus ele se fez acompanhar não apenas dos homens, mas das mulheres. E para mostrar que ele não tinha nenhum tipo de preconceito, em certo momento, quando ele atravessa a região da Samaria, ele vai e no poço de Jacó ali está uma mulher. E ele dirige a palavra a ela. Ela, acostumada, provavelmente, às tradições do seu povo, olha para o Senhor e vai refutar aquela condição de ter sido interpelada pelo mestre, indagando a ele, como é que tu, sendo judeu, me diriges a palavra a mim, que sou uma mulher samaritana? Então, assim, tabula uma grande conversa, e é interessante, conforme os registros de João, que é nesse momento que Jesus diz textualmente, eu sou o Messias, né? Então, é aquele que de fato, né, estava sendo aguardado. Ele se coloca como o Messias, eu sou, é isso que o mestre coloca. Então, a mulher, ela tem uma participação importante, tanto junto a Jesus, que é a figura de Maria Madalena, que é a figura da Maria, mãe de Jesus, a nossa Maria Santíssima, essas mulheres que tiveram contato com o Senhor, que auxiliaram o Senhor diretamente, sem falar de que elas foram também protagonistas em muitos dos ensinamentos de Jesus, como é o caso da mulher Sino Felícia, né, que é a chamada mulher hemorroíça, que toca as vestes do Senhor, como é o caso daquela mulher que vai até a casa do fariseu, banha os pés do Senhor com perfume e enxuga com os seus cabelos, aquela que foi levada, apontada como adúltera e foi levada à praça pública, o adúltero não, claro, né, mas a mulher apontada como adúltera será aquela que vai receber do Senhor uma intercessão do momento em que ele pergunta àqueles que a desejam apedrejar de conformidade com a lei mosaica, né? Aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Então nós observamos que junto ao próprio Senhor, a mulher sempre esteve presente, acompanhando, ajudando e testemunhando, né? Principalmente testemunhando o processo de redenção espiritual. O próprio Paulo, apesar de ser considerado por alguns avesso à presença feminina nos seus quadros, mas o próprio Paulo se cerca também de apóstolas, não é verdade? Perfeitamente. E algumas teses, né, de teologia, alguns estudos, hoje têm apontado em um outro caminho nessa interpretação, de que Paulo, na verdade, ele foi apenas severo por entender que a mulher deveria também ter uma vivência evangélica, mas não que ele teria sido tão machista quanto nós muitas vezes ouvimos falar, né? E o Paulo, ele se fez também cercar pelas mulheres. E ele conseguiu, inclusive, algo impressionante, que foi a edificação de igrejas em lares femininos. Então, nós encontramos, por exemplo, das passagens mais interessantes, que envolvem duas mulheres, Lloyd e Eunice, mãe e filha, que são, respectivamente, a mãe, a avó e mãe de
Timóteo, aquele que seria o adolescente que passa a seguir Paulo e se tornará um grande trabalhador do cristianismo. Então nós vamos encontrar sempre Paulo junto às mulheres também, nos lares, instalando as igrejas, as assembleias e usando as próprias mulheres no sentido de serem portadoras das suas cartas, né? Vamos encontrar, por exemplo, a figura de Lídia, vamos encontrar a figura de Febe, a figura de Dorcas. Então, nós podemos dizer que, de fato, as mulheres também acompanharam não apenas o Cristo pessoalmente, mas posteriormente, sendo entregue às feras nos circos, como nós vamos encontrar também a Joana de Cusa recebendo o momento do testemunho de ser queimada junto ao próprio filho. As mulheres estiveram presentes tanto junto a Jesus quanto aos apóstolos que posteriormente desenvolveram o trabalho de divulgação do cristianismo. E quanto à postura machista de achar que a mulher só tem uma atuação importante na cozinha e na casa, como dona de casa, como rainha do lar, a presença da mulher na sociedade de um modo geral, Sandra? Olha, ao longo do tempo, essa participação foi muito cerceada pelos chamados horizontes culturais. Obviamente que em horizontes culturais profundamente machistas, a mulher teve esse papel. É o papel da mulher que vai criar, que vai ter, aliás, é uma coisa até grave, viu? Dentro dos estudos que fazemos sobre família, a figura do procriador é da mulher, do homem. O homem é que é o procriador. A mulher, ela seria aquela que recebe. Então, até aí é um papel assim, mais masculino. No entanto, o que nós entendemos é que, mesmo com toda essa cultura que foi profundamente limitadora e castradora e violenta com a mulher, nós encontramos a presença da mulher nas artes, né, na literatura, na filosofia, na ciência. Só para que a gente possa ilustrar, o nosso tempo é muito pouco. Nós temos uma grande figura, por exemplo, que é a figura de Florence Nightingale, aquela inglesa que dignifica a profissão, né, da enfermagem. Nós vamos encontrar uma mulher extraordinária, a Marie Sklodowska-Curie, que é a única mulher premiada 2 vezes com o Prêmio Nobel e mãe de uma outra que também receberá, sua filha receberá também o Prêmio Nobel de Química. Nós vamos encontrar no campo da benemerência figuras como a Irmã Dulce, né, aqui na Bahia, figura da Madre Teresa de Calcutá, e sem falar também, né, no caso, entre nós, os espíritas, né, no nosso próprio movimento espírita, grandes figuras como as grandes médias, as meninas médias, a Nina Carlotti, Ruth-Celina Jafé, as irmãs Baudin, né, Florence Cook, e as grandes médias posteriores, a Mária Domingos Soler, né, por exemplo, né, Eusápia Paladino e tantas outras que tiveram a oportunidade também de demonstrar que em qualquer área, não apenas a cozinha, não apenas dentro do lar, reclusas ao lar, elas podem fazer as suas atividades. Não, a mulher está aí hoje, né, concorrendo com o homem, desenvolvendo as suas ações e trazendo grandes contribuições. Eu ia esquecendo, e aqueles que me assistem nesse momento, eu como educadora não poderia esquecer a grande figura também da nossa Maria Montessori, e as grandes mestras, inclusive do nosso Rio Grande do Norte, que é pioneiro, diga-se de passagem, com a grande figura de Nízia Floresta, a primeira grande feminista. Nízia Floresta, brasileira Augusta. Brasileira Augusta, exatamente. O nome é lindo. Vamos agora a um breve intervalo e continuaremos conversando com Sandra Borba. Já estamos de volta com o programa Espírito e Vida. A conversa de hoje está sendo com Sandra Borba, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e o assunto é a mulher. Afinal de contas, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E agora vamos falar, Sandra, sobre a presença da mulher no movimento espírita do Rio Grande do Norte. Olha, Nilo e telespectadores, a mulher sempre esteve presente no movimento espírita potiguar desde o próprio século da codificação. Quando as primeiras instituições espíritas foram constituídas, nós temos a presença feminina em todas elas. E a própria Federação Espírita do Rio Grande do Norte tem uma posição pioneira e diferenciada no Brasil inteiro. Nós, por exemplo, hoje estamos na condição da 4ª mulher que assume a presidência da federação. A nossa irmã Maria Dagmar Falcão de Mello,
que ainda está encarnando entre nós, com muita alegria, desenvolvendo as suas atividades no Lar Espírita Alvorada Nova, foi a primeira presidente. A segunda foi nossa irmã Alba Tavares de Oliveira, educadora, também professora da UFRN. A terceira foi a nossa irmã Maria Marinho Banhos, também desencarnada. E hoje, né, nós estamos já concluindo, inclusive, o nosso mandato, né, já terceiro mandato, 6 anos à frente da federação. E, de modo geral, nós encontramos a presença da mulher no movimento espírita em todas as localidades. Então, nós temos um farto número de presidentes de centros espíritas, né, aqui no nosso Natal, em Parnamirim e em outras cidades, mostrando que, de fato, nós estamos com a presença feminina e que nós não temos, embora muitos possam dizer, o nordestino é machista, mas em matéria de movimento espírita, parece que, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, a coisa é bem mais tranquila, bem mais serena, nós não temos, não identificamos esse tipo de preconceito. E no Brasil, nós temos também hoje muitas mulheres já ocupando cerca de 11 a 12 unidades federativas do nosso país, possuem mulheres na sua presidência. E hoje, no nosso próprio estado, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos as mulheres ocupando, por exemplo, coordenações, né, no caso a coordenação da Clenatal é mulher, inúmeras casas espíritas com a presidência de mulheres e o trabalho integrado da mulher com o homem, né, para o desenvolvimento da tarefa. Então, entendemos que o nosso comprometimento aqui no Rio Grande do Norte com a causa da inserção da mulher é compromisso, sem dúvida alguma, assumido e respondido positivamente. E temos a certeza que nós todas, mulheres e homens, estaremos dando continuidade às nossas lutas por um movimento espírita cada vez mais coeso, mais unido e que mais, de fato, procure atender aos objetivos do Espiritismo. Você falou em Dona Dagmar e o programa Espírito de Vida esteve no Lar Espírita Alvorada Nova, em Parnamirim. Estivemos com Dona Dagmar e fizemos uma matéria que vocês vão ver nesse momento. Então, quem me levou ao Espiritismo foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi doença, não foi aflição, não foi perturbação. Então, esse trabalho que o Evangelho fez, que os Espíritos me ajudaram, né? Por causa da minha própria educação, não tenho que agradecer muito a quem eu fui criada, porque a minha família é excessivamente católica ainda hoje. E tenho primos, e meu irmão ainda foi salesiano, foi jesuíta, meu irmão ainda vestiu bata, era jesuíta, por aí você imagina. Então já vinha com a educação religiosa formada, mas eu não aceitava como é que Deus podia ser justo se dava uma vida precária a uma pessoa e uma vida tão folgada para outra. Por que dava doença para fulano e fulano não tinha nada? E desde muito cedo eu teimei muito com isso. Então, diante desses fatos, o Evangelho abriu, assim, foi uma cortina que rasgou-se naquela hora. Eu li o Evangelho numa guludice, como quando a gente está com muita fome para comer alguma coisa. Então, eu li o Evangelho todo, até o fim. Aí, do Evangelho, passei para o Livro dos Espíritos, que adorei, acho que todo mundo... E a questão da reencarnação, para mim, calhou bem exatamente naquilo que eu queria, do que eu precisava, do que eu tinha necessidade. Daí a força que eu tenho tido, a graça de Deus, a bondade de Deus que tem me ajudado. Quando eu cheguei em Natal, eu cheguei em 52. E a primeira vez que eu fui à federação foi dia 9 de novembro de 52. Meu marido era católico e eu fui exatamente porque eu queria saber como é que era, porque eu nunca aceitei muito essa história de dizer, não é porque Deus quer. Eu quero saber por que é que Deus quer. Dessa forma, eu já tinha muitas coisas sobre a mediunidade, já acontecia muitas coisas comigo e eu queria saber por quê. Aí foi a federação, a primeira vez me encontrei com o senhor Abdias. Eu me sentei lá atrás e chegou uma pessoa e disse a mim, sente lá na frente. Aí eu me sentei na primeira. Zé Hipólito era nessa época vice-presidente da federação e falava caminhando, acho que vocês não sabem disso. Ele falava caminhando o tempo inteiro. Aí ele chegava perto de mim, está na hora de você começar
Quando Deus chama para o trabalho, não pode recuar. E falava outras coisas, vinha de lá para cá e se dirigia a mim. Ia lá e vinha cá e se dirigia a mim, nessa palestra. E eu saí de lá meio impressionada, né? Em 54 eu já estava na vice-presidência da federação. Então eu fiquei durante muitos anos na vice-presidência, enquanto o Senhor Abdias foi vivo. Desse período até o ano de 67. Eu fiquei como vice-presidente, dia 13 de fevereiro. Dia 13 de fevereiro foi o dia que o Senhor Abdias desencarnou. E dia 14, então, eu assumi a presidência da federação no dia 14 de fevereiro, até o dia que eu assumi, até 29 de abril de 79. Aí eu fiquei durante esse tempo todo, porque eu passei quase 12 anos como vice-presidente e mais 9 e pouco como presidente da federação. Então, calculadamente, uns 20 anos entre presidência e vice-presidência da federação. Quanto ao Leão, como eu disse a vocês, eu comecei trabalhando em hospitais. A minha prima era farmacêutica do hospital. Primeiro na Santa Casa de Misericórdia, no Piauí, depois no Hospital Getúlio Vargas, quando foi fundado, e depois no Hospital Psiquiátrico Arealino de Abreu. Eu trabalhei 8 anos e pouco com loucos, poucos mesmo, de verdade. Então isso me deu muita paixão pelo idoso, que eu acho que a criança tem muita facilidade de você levantar, caminhar, mas o idoso não tem. O idoso tem muita necessidade de carência, o idoso tem muita necessidade de ter quem cuide, porque chega uma hora em que a criança você está esperando o amanhã. O idoso não, você está esperando o final. E ele já não tem mais condições de fazer nada. Eu toda a vida tive muita pena do idoso. Até que quando nós começamos aqui, nós tínhamos o terreno de frente, essa granja de frente, e esse aqui nós compramos. Esse aqui eu digo, vou comprar para fazer um lar de idosos, porque o meu sonho era fazer um lar para idosos. José, a princípio, achou que eu ia ter muito trabalho, que não dava certo, etc. Mas um dia ele disse, faça lá sua casa de velho, você vai me deixar por conta desses velhos. E nós estamos aqui nesse trabalho do Leão. Temos sempre uma base de 40, chega a 46, já chegou a 46 idosos. Mas é uma base mais ou menos de 40 idosos que nós temos. E as pessoas vêm para cá quando já não tem mais quem cuide. Nós temos pessoas da Ribeira, né? Nós temos pessoas que têm família, tem pessoas que a justiça às vezes me pede para ficar, temos pessoas caídas na rua que não têm família, tem prostitutas que estão todas iguais, está tudo igual, tudo, tem fulana é prima de fulano, fulana é irmã de Beltrano, é filha de fulano, não tem, tudo é mesmo nível, a mesma coisa, não tem aqui fulano é diferente de Beltrano, não, todos estão carentes, porque quando chega nesta idade, todos precisam da mesma forma. É uma coisa muito triste a gente ver que às vezes eles vêm de uma forma tão triste, eles vêm com a roupinha do corpo. Eu tenho aí um que veio tirado de dentro de um buraco que o sobrinho tinha enterrado, fez tipo uma casa dentro de um buraco, botava ele lá, porque ele incomodava de noite. São casos e casos, e que a gente fica feliz quando vê que eles se restabelecem, melhoram, entendeu? Então é uma coisa muito boa. Eu quis ter muito, eu queria ter 12 filhos. Vixe Maria, era desse jeito. Eu queria ter 12 filhos, só tive 6, né? 6 com meu enteado. No dia que eu fui avó pela 12ª vez, eu fiquei numa alegria tão grande que eu não sei, eu olhava, meu Deus, por que eu estou tão feliz hoje? Era uma felicidade tão grande que eu não sabia o que era. Aí eu disse, contei 12 netos, quer dizer, os 12 filhos que eu queria ter, naquele dia foram os 12 netos.
Então, aqueles 12 netos, para mim, foi um negócio que você está longe de imaginar. Então, depois começaram a surgir os bisnetos, eu tenho 30 netos, tenho 29 bisnetos e já tenho uma tataraneta. Como mãe, eu adorei, acho que todos os meus filhos são muito ligados a mim, não tem nenhum que não seja, são ligados demais a mim. Não fazem nada sem me consultar, às vezes chega, mamãe, não sei o que lá, bababá, tá jogando uma verde, mas terminam querendo saber por que isso, por que aquilo. Mas eu sou muito mãe, eu acho que sou muito mãe. Há um provérbio popular muito interessante, ruim com ele, pior sem ele. A mulher de hoje, ela quer muito ser, ela é muito autoritária. E quem suporta, quem aguenta, quem mantém o casamento, o lar é a mulher. Se a mulher não souber resolver os problemas de casa, mesmo as situações do marido, ela é muito difícil suportar. O casamento a dois, a vida inteira, é todos, sem exceção. Todos têm problema. Agora, a minha maneira que eu aprendi, acredito que foi até a ajuda mesmo dos amigos, nunca discordar. De ser o que fosse que ele fazia, meu filho, você está certo, certíssimo. Eu estava discutindo um assunto, ele achava que não era daquele jeito, tá bom, então eu acho que você está raciocinando melhor do que eu. Vou pensar direitinho, etc. Mas eu acho que você está certo. Às vezes era de manhã, quando ele estava, minha velha, me perdoe, porque é minha cabeça dura mesmo. Eu não achei que estava certo, não, mas eu achei que você é quem estava errado, mas quem está errado sou eu. Nós nunca brigamos por isso, porque sempre eu dizia que ele estava certo, mas aí dava aquele arrodeio, às vezes passava um dia, dois, pensando e tal, como. Aí chegava o dia do culto do Evangelho, a gente abria em cima, sempre abria no lugar certo. Então a mulher tem sempre que dizer que ele tem razão, porque o marido é vaidoso, o homem é vaidoso, ele não quer dizer que não tem razão. Mas ela, se quiser sustentar o lar, ela precisa renunciar muito. E amar, né? O amor cobre a multidão de pecados. Se a gente não souber amar, não souber perdoar, fica difícil. Se guardar rancor no coração, está difícil. Então eu acho que a mulher de hoje, ela quer se nivelar ao homem nas coisas piores, não nas coisas melhores. Então ela tem que refletir muito. Até o nosso físico é diferente um do outro. O homem tem uma forma de pensar, a mulher tem outra. Então ela tem que aprender a se controlar para poder ela manter um lar feliz. Porque a família é muito importante. É muito importante a família. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.